Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para pessoas e empresários que queiram evoluir e expandir sua mentalidade por intermédio de histórias de pessoas reais. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que a coisa mais importante na vida de todos nós é o estado de generosidade. É o quanto você consegue de verdade ser generoso com alguém sem ter interesse em nada em troca. E eu sempre costumo falar sobre os 3 Qs. Os 3 Qs é muito importante, porque o primeiro Q é de quem faz, o segundo de quem está recebendo e o terceiro é de quem participa. Então, quando a pessoa está nesse fluxo de generosidade, nasce a ocitocina, que é o hormônio do amor, aquele mesmo hormônio que a grávida expele assim de uma forma absurda durante o seu parto. Por isso é muito importante você agir de forma genuína com as coisas da sua vida para que gere o resultado que às vezes você nem espera, mas ele vai acontecer. Porque a reciprocidade é algo muito real. E a minha convidada de hoje é uma pessoa assim com uma história de vida incrível. E eu quero que você de verdade aproveite esse podcast, compartilha, curte. Se você não segue a página, comece a seguir a página. E a gente, como sempre, não vamos começar jamais o podcast Mentalidade Produtiva sem falar dos meus assuntos aleatórios. Pedro Ciliani, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Graças a Deus, e você? Cara, eu tô bem e eu vou te falar o seguinte, eu tô ficando triste, porque tá acabando essa temporada. Quando começa a dar aquele finalzinho, Cara, você fala assim, quero um gostinho de quero mais, mas fica tranquilo, tá? Tá acabando essa temporada. Sim. Logo mais tá no forno a sequência pro pessoal começar a gostar do que a gente vai trazer. Cara, que assim, de verdade, eu falei, cara, já tá acabando. Já tá acabando. Oh, já meu tá Deus. acabando. Mas vai dar tudo certo. E a convidada de hoje? Rapaz do céu. Além de ser extremamente inteligente, bonita, carismática, vai trazer um tema pra gente que a galera às vezes não tá muito acostumado. Exatamente. Né? Então, Alessia. Cheguei! Tudo bem? Como é que você Tudo tá? ótimo, prazer imenso estar aqui com vocês, Pedro e Lúcio. Obrigado. Falar de marcas pessoais, para mim, é falar da minha vida, né? É falar de quem eu sou, para onde vou, como estou. Mas, antes de começar, eu queria me apresentar do meu jeito nordestino. Posso? Opa! Igual eu gostei. Meu nome é Alessia Saluara, publicitária de Petrolina. Pernambucana retada, eu sou assim desde menina. A minha vida é uma poesia e eu assumo com total responsabilidade. Gosto de ser diferente, viva a autenticidade. Tenho meta e me dedico sempre a conquistar. Esse pit stop poético é para poder me apresentar. Sensacional. Primeira vez que eu Que vejo legal, isso pessoalmente. Antes eu me apresentava sempre levando os títulos, né? Os cursos ao redor do mundo, em outros países, os certificados, até perceber que isso não vale de nada quando você não tem essência, quando você não tem alma, né? Quando você não é você de verdade. Uau. A gente tá no mundo hoje onde todo mundo se embala do que quer Sim. e as pessoas compram o que vem sem abrir a embalagem do produto. Quando ela abre a embalagem, que danada é isso? Eu comprei Coca e veio foi Pepsi. Não, eu gosto mais de Pepsi que Coca, mas falo dessa questão de inversão. A gente olha muito para o que está fora, não olha para o que está dentro. A gente olha para o que o outro fala, mas não olha para o que o outro está fazendo, porque o que ele fala é uma coisa, o que ele faz é outra. Há uma bagunça em marcas pessoais, né? Uau. Eu até me coloco nessa bagunça também, porque eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso hoje, Lúcio. A gente está ensinando tanta coisa a tanta gente, e às vezes a gente precisa do ensinamento que a gente está ensinando. É um negócio muito doido. Eu falo de sair do buraco, mas às vezes eu me acho no buraco. Ontem eu fui andar no Tamboré 2, correr lá, e olhando para as mansões, aquelas casas lindas. Aí eu, meu Deus, o que é que tá faltando para eu ter uma casa aqui nesse Tamboré? Aí aquela voz dentro de mim, nada, só coragem de cobrar o teu valor de verdade e parar de fazer as coisas por todo mundo sem cobrar o que você merece. Aí eu, ai, lapada. Os ricos são ricos hoje porque eles sabem do valor que eles têm. Sim. E eles sabem do valor que o dinheiro deles possui. Então eles não pegam uma comida e desperdiçam, ele come a comida. Ele faz uma feira colocando tudo, empurrando no carro. Ele vê o que vai usar, o que não vai usar. E a mentalidade pobre, a mentalidade escassa, coloca tudo no carro porque tem medo da comida sumir e não ter mais. E às vezes eu me vejo e me pego tendo atitudes de uma mentalidade escassa e eu falo de você não ser escasso com sua marca. Então, para mim hoje, ser uma marca pessoal, trabalhar com branding, eu assumi que eu ainda não faço tudo
e que ainda é preciso fazer. Então, há um paradoxo hoje, todo mundo ensinando que muitas vezes não pratica. E eu me incluo nessa lista. É fogo, né? Uau. Já Caraca. começamos bem aqui. Vamos acabar, pessoal? Foi um Obrigado. prazer. Você aprendeu em Ó, 5 minutos. É 2% desse podcast. Se você assistir, já foi. Já foi. Tome lapada, como diz a nossa querida Alessia. Alessia, o nosso maior problema é o seguinte. Estamos vendo aqui uma mulher extraordinária, maravilhosa, com uma cabeça totalmente evoluída. E parece que você já nasceu assim. Conta um pouco da história. Quem é a Alessia? A Alessia é uma menininha que nasceu em Belo Jardim, que cresceu querendo ser diferente no mundo. Não sabia como, mas eu queria ser diferente. Não sabia de que jeito, mas eu sabia que eu queria ser diferente. E eu nasci no ambiente que as pessoas diziam que eu não ia ser nada, que eu ia engravidar aos 13 anos de idade, que eu não iria saber quem era o pai da minha criança. Então eu cresci num ambiente que tudo dizia não, né? E eu não vou me ater ao que eu ouvia, eu vou me ater ao que eu sentia. Eu sentia que queria ser diferente, mas que ninguém era igual a mim, de verdade. Eu vi um passarinho morrendo, eu queria ressuscitar. Eu ia brincar na rua, eu não queria brincar de qualquer jeito. Eu queria ser cantora, eu criava as músicas. Eu chamava a galera para brincar, fazia desfile na rua. Eu já tinha algo que eu sabia que era muito nobre. E não sabia como trabalhar essa nobreza. Então, foi crescendo e vendo o que eu via, ouvindo o que eu ouvia, que eu decidi. Eu vou fazer o contrário do que as pessoas querem que eu seja, porque eu queria realmente mostrar a quem vim para este mundo. E se você parar para analisar, desde que a gente nasce até os dias de hoje, a gente poucas vezes tem sido o que a gente é. A gente tem sido o que o povo diz que a gente é. As pessoas falam, Lúcio, é metido porque fala bem demais. Lúcio só quer ele falar. O Pedro é muito exagerado. A Alessia é muito... A gente escuta tanto que para de ser a gente. E é muito desafiante gritar quem somos em um mundo... Todo mundo está falando o oposto do que a gente é. É muita doideira, velho. Hoje a gente tem que ter uma moça da Louis Vuitton para ser respeitada. A gente tem que ser um pouco mais egoísta para que mostre escassez, para que mostre valor. Mas a gente vê o Mestre Jesus sendo para todo mundo, atuando com todo mundo, sem ninguém precisar pagar acesso para ter acesso a ele. Então eu acho que eu vim para quebrar esse padrão comum do mundo, onde fala não seja bom demais, porque se for bom demais, você baixou, mostra a bunda e vai ser chutado. E dizem que você tem que cobrar mais caro só porque você merece ter mais dinheiro, mas não é cobrar mais caro porque você merece ter mais dinheiro. É cobrar mais caro porque você tem valor no que você entrega e o que você vai entregar vai gerar transformação. Eu acho que é uma avaliação. Eu nasci para avaliar e descredibilizar tudo que está sendo falado nos dias de hoje. Eu aprendi esses últimos dias que a gente só vai enricar quando a gente fizer de graça. Olha. Como assim, Alessia? Tá, é muito fácil o Lúcio e o Pedro vender sobre mentalidade para quem já quer ter mentalidade. Mas eu quero ver Lúcio e Pedro vender para quem não tem mentalidade alguma e que precisa transformar essa mentalidade. Isso não vai ser vendido, vai ter que ser dado. Depois que é dado, que a pessoa cria nível de consciência, ela consegue ter dinheiro, aí ela vai conseguir pagar. Mas todo mundo hoje está só vendendo, vendendo, vendendo. Pensando em si, muitas vezes, não pensando na transformação que pode gerar no mundo. O que o bispo Bruno Leonardo faz? Vocês sabem? Ele dá para quem não pode receber. Ele faz uma oração de manhã e à noite, gratuitamente, através do YouTube, com vídeos de 15 minutos. E ele hoje ganha do YouTube, que tem dinheiro para pagar, R$290 mil mensais. Uau, legal. Ele dá para quem não tem e recebe de quem tem. Justo. Mas hoje, a pessoa está pedindo de quem não tem está dando o que não tem e está ficando sem dinheiro algum. Cara, que absurdo. Você sabe que nos últimos 2, 3 anos eu me incomodei um pouco com isso daí. Eu entrei numa onda. A gente acaba entrando Eu também a entrei. gente entra numas ondas. E eu tenho um amigo que veio até aqui, o Fred, é um cara super importante também. E um dia o Fred, ele chegou para mim, acho que em 2021. Ele falou, pô, Lúcio, não é isso, cara. Eu acho que não é isso.
A gente tem que fazer o que a gente tem realmente capacidade e fazer as pessoas realmente levarem elas para aquele lugar que elas Almeja. tanto almejam. E hoje o pessoal coloca todo mundo no mesma, né, na mesma bacia e não vai ajudar todo mundo. E aí eu mudei um pouco esse perfil, tanto que eu não tenho lançamentos mais, parei, fiz 4 lançamentos. E aí eu falei, eu vou trabalhar de forma individualizada. E eu quero ver resultados nas pessoas que eu estou Olha, realmente atendendo. E o exemplo aqui é o Pedro, que hoje tem indo para a 4ª empresa, 3ª? Quarta empresa. 4ª empresa, olha, só tinha Pedro. uma. Parabéns. Então, assim, Obrigado. cara, quando ele se permitiu, eu falei, cara, é isso. Eu preciso ter pessoas que realmente vão gerar resultado. E sair desse mundo maluco que parece que. Eu falei num podcast que você tem. No mar, você tem o peixe palhaço e o tubarão. E o peixe palhaço, ele tá ali por uma finalidade. E o tubarão também. Só que cada um tem que se reconhecer no que é. Porque se o peixe palhaço achar que ele é tubarão, ele vai se dar mal. E na vida real é isso daqui. Então fala assim, cara, o que que é a lógica? Você acabou de falar de Jesus. Generosidade. Generosidade. Sim. Faça pelo outro aquilo que nunca ninguém fez por você. Porque teve um monte de coisa que ninguém fez por mim. Só que hoje eu tenho capacidade de fazer pelas pessoas. Então tem coisas que eu me dou, coisas que eu poderia cobrar. Eu falo, mas a pessoa não vai pagar. Só que ela está pedindo ajuda. É diferente do que está pagando e nem quer. Né? Então, esse resultado, acho que ele é mais verdadeiro. E é por isso que é muito interessante você estar falando. Pô, você nasceu uma menininha que todo mundo falou, vai dar nada, não vingou. No meu bairro falava não que não vingou. vingou. Boa, boa, Ih, boa. isso aí não vai vingar, não. E aí, eu tive assim, eu sei o que que é isso. Mas o que levou você, né? Tipo, você falou, pô, era aquela menininha que nasceu tal. Em que momento você realmente virou uma chave e falou, eu Aos vou? 16 anos, quando eu estava no 16. palco de uma banda de pagode, sendo dançarina. Olha. Dançando de top e short curto no palco. Aí algo tá errado. Minhas tias disseram que eu ia não prestar pra nada, quer queira ou quer não, na época, dançarina tinha uma conotação de sexualidade e sensualidade. E aí eu vi, eu só quero ser valorizada e reconhecida pelo que eu faço. Eu só estou escolhendo o palco errado, o palco não é esse, o palco é outro. Aí eu comecei a ter clareza que eu queria ser uma executiva, uma profissional renomada, capa da Exame, capa da Forbes. Uau. Aí eu fui vendo, eu fiz, como é que eu vou conseguir isso? Através dos estudos. E aí começou o aprendiz, na época eu era muito viciada no aprendiz do Roberto Justus, e comecei a acompanhar e ver que para ser uma mulher bem-sucedida, tinha que ter uma pós na FGV, tinha que ter uma faculdade, eu tinha que saber falar bem, eu tinha que ler muito, tinha que ter acompanhamento da revista Exame, eu tinha que fazer um monte de coisa. Aí eu fui vendo onde eu deveria estar, era naquele lugar. Aí eu saí da posição da menina que só queria ser amada e valorizada, mas que não sabia qual era o seu palco, para realmente traçar um caminho que me levasse a estar sendo reconhecida e valorizada no lugar certo. Uau. Foi quando eu estudei, me dediquei, me comprometi com o meu futuro, fiz PNL em todos os níveis, sou Master Trainer em PNL, cortei amizades e comecei a estabelecer um caminho. E o caminho era através do conhecimento. E a menininha jovem, sonhadora, que sonhava um dia estar na capa da revista Exame da Forbes, que eu ainda não estou, mas é que eu vou estar, foi galgando esses degraus, né? E aí, no meio desse caminho, tinha um aprendiz. Eu entrei na faculdade querendo me inscrever, mas na época era para profissionais. Quando eu era profissional, era para universitário. Nunca casava. Foi que em 2020, 2019, lançaram as inscrições para qualquer um, ou universitário ou profissional. Eu me inscrevi. Fiquei entre as 20 finalistas do programa. Uau. Eu vim para São Paulo, fiz teste de VT, aquela coisa toda, né? E aí vou falar com Deus. Eu fiz, Deus, se isso não for para mim, movimenta o mundo. Aí ele movimentou o mundo, veio a pandemia, o programa foi cancelado. Aí, tipo assim, Pô, que Eu poder falo- é acho que eu esse? entendi. Eu sou a culpada da pandemia, porque eu pedi. Rapaz, naquele dia, Lúcio e Pedro, eu orei com tanta fé, que houve esse mexer no mundo, né? E aí não teve mais o programa, o Walter Longo lançou um curso, a Viviane Brafman lançou um curso, eu comprei o curso dos dois, me aproximei dos dois, até que surgiu o convite da Vivi para eu fazer o projeto de branding do Roberto, da mentoria que ele lançou em 2021-22. Caracas. E aí Deus me colocou em contato com o Walter me chamou para vir morar aqui em São Paulo, vim morar em São Paulo, e aí tudo foi
está acontecendo e encaminhando. Mas contando rápido, você não sabe que teve todo um caminho para tudo isso, né? E chegando em São Paulo, que eu achava que era só de cunho profissional, não era. Era além do profissional, quando eu descobri o tumor, né? A questão do tumor na parafaringe, um tumor raro, cada 300 mil pessoas, apenas 4 a 5 tinha isso. E aí eu vim descobrir o tumor, tirei o tumor tem só 2 meses, por isso um pouquinho da dificuldade na fala ainda, né? E aí a gente sempre acha que vem para brilhar profissionalmente e Deus quer muito mais do que isso. Quer nos dar destaque profissional, mas quer nos dar cura. E a cura não é só na questão da minha saúde, mas como de algumas crenças, de algumas coisas, de alguns muros que ainda estão à nossa frente, que é o desafio a qualquer coach, a qualquer nome, dos grandes nomes, dizer que não tem nada para curar, que não tem nada para ajustar, que está tudo na esfera perfeita da vida. Eu vim para cá para ver que nenhum dos grandes são tão grandes quanto a gente acha. Eu vim para cá para ver e ter contato com pessoas que dizem que está no auge da inteligência emocional, mas tem arrogância, prepotência, tem egoísmo, tem medo. Então você que está nos ouvindo agora, nunca se compare a um grande, porque um grande em muitos momentos também é muito pequeno. É ou não é? Uau. Verdade. É ou não é? Verdade. Falou tudo. Verdade. Né? Ah, gente, eu me sinto assim. Sim. Nosso maior erro é achar que ele sai, que Paulo Vieira é perfeito, que Pablo Marçal aqui. Não é. Sim. Não são perfeitos. Nem vão ser perfeitos. Não são Deus. Tem momentos, sim, que se choram no quarto, que se trancam no quarto, que se ajoelham, que pedem perdão, que querem mudar, que pedem ajuda. Não são nas coisas que a gente pede hoje, Uhum. mas são em outras esferas, em outros patamares que nós ainda talvez não tenhamos acessado, né? Essa máscara, essa cápsula de ouro que eles formaram neles é muito bom, porque chegaram a um estágio bacana, mas ao mesmo passo é muito ruim, porque não ensina nada a ninguém. A gente olha e, ai, não tem como eu ser igual, porque eu choro ainda. Eles choram também, minha gente. Ah. Eles sofrem também, mas por coisas diferentes das coisas que nós sofremos. É isso que eu penso. Está no outro estágio, mas muito legal. Só, assim, você sabia que eu procurava palavras para descrever mais ou menos isso que eu sinto e você falou exatamente. É exatamente isso. Às vezes a gente fica se comparando e a internet Uma é um merda. negócio que é uma É. merda, né? Porque você olha, eu lembro que uma época, foi 2022, depois que eu vim dos Estados Unidos, fiz 7 eventos. Cara, e parecia que a coisa não caminhava. Pô, um dia eu me tranquei no quarto, mas eu chorava, falava, pô, Deus, por que comigo não tá dando certo? Porque não sei o quê. Aí a resposta, é engraçado, né? Quando você se conecta, vem a resposta. Falou, porque você não está fazendo o que eles estão fazendo. Exatamente. Agora, assim, se você tem princípios, você honra os seus princípios? Então, cada um tem seus princípios. E, de repente, você, dentro dos seus, é isso mesmo que você vai alcançar. Exatamente. E o que é que tem? E o que que tem? Porque Exato. precisa ser igual, porque É tem isso que aí. ser lá um evento com 10 mil pessoas, com 50. Sim. Se eu posso hoje fazer um impacto em uma que pode valer por mais de um evento de 10 mil pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho, eu não estou me excluindo disso, eu estou me incluindo. Sim. Eu acho que todos nós, a gente sempre olha para o que o outro está fazendo, achando que o outro sabe mais, tem mais, mas não é. A porção que ele teve, que ele tem, só ele sabe o que ele passa quando ele deita o travesseiro na cabeça à noite. Isso é verdade. Simples assim. Quando ele coloca a cabeça dele no travesseiro, falei o contrário. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro dele à noite, é ele Deus, e mais ninguém, como diz Leandro Borges. Eu vi uma chargezinha ontem, eu achei muito interessante. Um menino, né, caracterizado ali na charge como um menino simples, e no carro conversível, um menino também com motorista. Aí o menino da bicicletinha olha pro menino e fala, nossa, imagina que ele imagina assim, imagina que legal, né? Poder andar de carro. Olha que legal. Aí ele fala, imagina, teto solar, motorista. Aí vem o menininho, né? Imagina eu podendo andar de bicicleta, o menino tá na cadeira de rodas. Ah, Cara, que louco, tá vendo? é a questão da perspectiva, de onde eu estou olhando e para onde eu Exatamente. estou olhando, né? E eu não vou dizer que eu não queria. Eu queria fazer o evento que nem Camila Vieira faz, com 9 mil mulheres, no estádio. Eu queria não, eu quero. Se Deus quiser, eu irei fazer. Mas o futuro, Deus veio antes de mim. Uhum.
Ele sabe o que é melhor para mim. Essa estrutura emocional que a Camila tem hoje para conviver com elogios e críticas, pode ser que eu não tenha ainda. Por isso eu não atingi. Pode ser que algo em mim ainda tem que ser lapidado, para que eu possa viver essas experiências que Camila, que Paulo, que tantas mulheres poderosas e homens poderosos conseguem estabelecer hoje. Ontem, andando exatamente lá no Tamboré, eu fiquei olhando as casas, eu falei, será que esse povo é mais feliz do que eu? Pode ser que não seja. Sim. Aí uma amiga minha que mora lá contou que uma menina se suicidou tem pouco tempo lá no Tamboré. Isso. Porque o namorado dela não quis mais continuar o namoro com ela. Sim. Então, assim, Loucura. a gente precisa parar de olhar com o olhar da emoção Sim. e olhar com um pouquinho com o olhar da razão. É, porque a gente tá vendo a superfície. Esse é o detalhe. A gente... E uma coisa que eu acho muito engraçada, Alessia, e você falando aí, putz, me deu uma clareza absurda. Uma vez me fizeram uma pergunta assim, pô, Lúcio, você já sofreu tanto na vida, Deus realmente Te ama. cara, não, nem falou Te que provou. me amava, tipo, falou uma coisa assim bem, ele falou assim, cara, porque assim, ó, por mais que você tenha achado que foi ruim, isso foi livramento. De alguma forma, ele veio tirando outras coisas que seriam piores na sua vida. Eu até concordei, assim, fiquei pensando, falei, é verdade. Porque da forma que eu vivia, se eu tivesse continuado em alguns lugares, eu não sei nem se eu estaria vivo. Uhum. E o Rogério Carvalho, não sei se você sabe quem é o Rogério. O Rogério é aquele padre que deixou de Sei, ser sei padre. demais, adoro. Ele esteve aqui. E, cara, ele falou um negócio também que é exatamente a mesma clareza. Ele falou, cara, e hoje eu quero estar com a minha mulher e com a minha filha. Eu não troco o tempo que eu tenho, porque a nenenzinha dele é bem novinha. Porque eu quero viver os momentos da minha filha criança para eu não ter que falar que tenho saudade. E a família é uma loucura de que tem que ganhar dinheiro, que tem que ter Ferrari, que tem que ter Lamborghini. tem que. Ele falou, cara, isso pra mim não é minha realidade. Minha realidade é, eu sou um cara que eu quero transbordar o que eu tenho dentro de mim para as outras pessoas e viver a vida do jeito que pra mim faz sentido. Porque você sai desse estado de comparação, Sim. que é o que a gente acaba vivendo. Então, quando você vai virando essas chaves, cara, parece que você é um peso das costas, assim, né? Cara, porque ninguém tem que ir nada. Ele falou um negócio que eu achei bacana. Ele falou assim, eu e minha esposa gostam de viajar. Hum. Por que eu vou morar numa baita de uma casa grande pra essa casa ficar vazia e eu Sim. ficar viajando? Eu moro num Exato. apartamento menor e faço o meu negócio. Porque você vai viajar tanto para quem tá numa casa gigante. Exatamente. Eu sempre trabalho em duas esferas, né? Porque às vezes a nossa crença vem por trás querendo nos enganar, né? Aí eu digo, ó Deus, se for crença isso aqui, modifica meu pensamento. Se não for, deixa aí pra frente. Hoje eu tô muito mais assim, sabe? Depois de tudo que eu passei, 4 dias na UTI, no hospital, lá. Eu refleti muito. Tudo que eu tenho até hoje, eu tenho que reconhecer que foi o melhor que Deus poderia me dar. E era o melhor para mim. Eu estou lendo um livro que eu aconselho vocês a lerem, que é A Lei do Reconhecimento, de Mike Murdock. Ele fala que tudo que a gente tem, esse copinho aqui personalizado, esse microfone maravilhoso personalizado, é muito perfeito para a gente. O quartinho pequeno, o quarto grande, a casa grande, é muito perfeito para a gente. E se a gente não reconhece o que a gente tem com muita gratidão, ele não vai dar mais nada. Uhum. Porque eu não estou reconhecendo os detalhes do que ele me deu, né? E nesse livro eu refleti bastante. A porção que ele me deu, interior, para doar a outro, é para eu usar, agradecer por ter, mas usar para beneficiar a maior quantidade de gente possível na minha vida. Quando eu subo o elevador, quando eu desço o elevador. E é um trabalho árduo, porque humano é humano. Tem hora que eu estou com paciência, tem hora que eu não estou, tem hora que eu quero falar, tem hora que eu não quero, né? Então, o que eu estou pedindo hoje é esse discernimento para eu reconhecer o que é meu, o que não é meu, Uhum. o que eu preciso trabalhar, o que já está trabalhado e não dá para mudar, porque tem coisa que não vai mudar. Sim. Às vezes a minha ignorância, eu grosseiro, não vai mudar, é meu, né? Não tem como tirar. Quero tirar, mas está lá, uma hora ele Sim. pipoca e dizer, não, obrigada, sou raivosa, mas obrigada. Me faz ser raivosa só em momentos mais, né? Que eu Adequados, realmente né? preciso, não deixa ser toda hora. É isso o trabalho de uma marca pessoal, é ela reconhecer que ela pode sim estar em processo de constante evolução, mas sem comparação com aquilo que não está dentro da minha lei do reconhecimento, que eu não preciso ver, eu não preciso estabelecer. E quando eu vim para São Paulo, que tive contato com muita gente, eu vi já, são igualzinhos a mim, gente. Faz xixi, faz cocô, desmaia, morre. Tudo, dor de barriga, dor de cabeça. O que é que a gente olha e fica, ai, eu preciso estar perto. Ai, quando eu encontrei o Bispo Bruno Leonardo ontem, eu estava correndo, eu tinha que manter um pace de 5:20 a no máximo 6.
E a vontade era tirar foto, mas eu vou parar meu treino nada. Eu, bispo, assisto o senhor de manhã e de noite. Ó, tirei um tumor, tô curada. E continuei minha carreira. Eu vou parar meu treino, desregular meu Garmin. O cara tá lá no ambiente dele, no condomínio Justo. dele, fazendo a caminhadinha dele, pra vir uma fanzete tirar fotita com ele. Não vou tirar foto nenhuma. Eu vou, até porque ele é bispo, não nada, ele não é Jesus. Então, Tá. falou, cara. Aquele- Nossa. Isso. O bichinho lá, né? Não sei qual é o desenho que ele fazia. Vou né? te ver. A nossa maior tendência é olhar para o outro com grandeza e não olhar para a gente com grandeza. Essa é a linha da lei do reconhecimento que eu aprendi com o Michael Murdock. Nós temos a grandeza em nós. O outro tem a grandeza neles. Somadas grandezas, viram um mundo de pessoas grandes. Mas quando eu olho para o outro como gigante, eu como uma qualquer, Cara, e é muito interessante, Alessa, que você está falando um negócio que, quando eu estudei um pouquinho mais ali a parábola dos talentos, sim, que eu tinha, você não tem ideia da cobrança acirrada que eu tinha eu comigo. imagino. Aí eu peguei e falei assim, cara, é cada um no limite da sua capacidade. Cara, minha capacidade é essa. Tá tudo bem, eu posso ser o peixe palhaço, tá tudo certo. Por que que eu vou me incomodar com isso, né? Por que que aí eu já estava até falando com um cara que tava lá naquele lugar lá dos carros. Sim. Lá. E aí ele tá tentando, ele tá indo pra tomar uma decisão, sabe? Mas ele tá tipo... Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei, cara, qual é o seu desejo genuíno? O que não pelos outros. Ah, vou fazer por orgulho, por vaidade, pra mostrar. Não, esquece. O que de verdade dentro de você? Ele falou, cara, você sabe que desde tal época eu sempre tive vontade. Eu falei, então pronto. Qual que é a sua dúvida? Você entende? Porque às vezes a pessoa... Eu falei pra ele, vaidade, expliquei pra ele o que era vaidade, ego e orgulho. Aí ele falou, cara, você falou agora, Massa. tem sentido. Porque eu tô com medo achando que eu tô sendo orgulhoso. Né? E não é sobre isso, é uma vontade sua mesmo. É você com você, é mas você a com preocupação você. com o outro, né? Quando eu vendi minha BMW, eu tenho BMW X1, né? Era meu sonho ter esse carro. Aí eu vendi. Aí eu botei o dinheiro na conta, já gastei quase todo, por sinal. Tem bem pouquinho lá que sobrou. E aí, quando eu venho pra cá, povo, tem carro? Eu, não. De Uber. E daí, Você vendeu só quando? Só pra perguntar. vendi só. tem 2 anos. Vendi em novembro, foi 2023. Mas você sabe que eu também tive e vendi. Na pandemia ali, 2021. Nunca mais comprei outro carro. Nem eu. Eu ando de Uber ou com o carro da Rafa. E eu. Aí Eu meu, tô, meu né? marido tá querendo agora um carro. Eu falei, amigo, amor, pra pagar IPVA de novo, pra não, seguro do carro. isso. Deixa eu quietinho um Eu vou te pouquinho. falar um negócio. Eu durante 5 aninhos fiquei em carro alugado. Sim, 5 anos. Leasing. Feliz da vida. Mas eu adorava. era o leasing, né, que chama, né? É locação mesmo. Sim, Mas ele tem uma modalidade, ele é muito similar ao leasing mesmo. sim. Aí, quando foi pra finalizar a locação, porque eu achava maravilhoso. Não pagava nada. Nem multa. Depreciação da... Sim. E assim, era uma delícia. Aí ficou muito caro, tipo assim, insano. Aí eu fui lá e comprei. Quando eu comprei o carro, aí liguei para a seguradora. Falei, então, faz o seguro do meu carro. Aí a seguradora me conhecia e falou, mas você comprou? Eu falei, comprei. Quanto tal? Tanto por mês. Eu falei, puta merda. Aí, beleza, veio em revisão. Mas tanto. Aí tem que trocar pneu. Não, é. Mas eu falei, não, preciso voltar pra locação. Pois é. E assim, eu quero ter um carro quando tiver com muita grana. Agora muita, sabe? Sim. Não é pagando a janta e trabalhando de manhã, não. Quero quando tiver muito. Sim. Mas é que não quer? Sim. Quero um carrão lindo na minha garagem. Agora, dinheiro sobrando. Agora, fazer que nem algumas mulheres fazem. Pega lá, vai na Itália, compra a bolsa da Prada, que custa 25 mil, só tem 25 mil na conta, E comprar e compra a bolsa. Eu fui pra Itália, olhei a bolsa. Alan fez, leva, amor, compra. Aí eu, 25 mil. Mas não tô com 250 mil na conta hoje. Pra dar 25 mil numa bolsa. 10 vezes o valor, né? Não levar essa bosta, não. Eu deixei lá. Eu podia estar com a bolsa da Prada hoje. Eu tenho uma Vitor Hugo, que eu tenho há 16 anos. Só tenho essa bolsa. Caraca. Que legal. Eu não tenho outra bolsa, só tenho essa bolsa. Há 16 anos. Aí sai essa bomba da Louis Vuitton na Sim. China. Aí você deu risada. Aí eu não sou a marca Imagina. que... Eu sento com qualquer pessoa. Trilionário. Minha amiga lá do Tamboré, ela
trilionária aí, sei lá quantos milhões essa mulher tem, para me ouvir por horas para conversar comigo. E eu não Uau. tenho a bolsa da Prada Louis Vuitton. O segredo não é o que você tem, é quem você é. É muito difícil dizer isso, eu sei. Porque Sim. o povo escuta, fala porque tá lá. Não é não, minha gente. O que conquista outra pessoa é a sua energia, é como você trata ela, é como ela conversa com você, é o jeito que ela sente que você sente ela. Sim. Mas enquanto houver a ilusão de que o bolso da Louis Vuitton vai me trazer ter mais moral, eu vou Sim. estar alimentando na sociedade que eu só valo o que a Louis Vuitton vale. E para algumas pessoas, isso é verdade mesmo. Porque às vezes chega no lugar, chega essa bolsa aqui, chega a mulher de Lúcio com a bolsa da Louis Vuitton, o povo vai olhar, vai mais conversar com ela. Aí é onde entra a embalagem, que não é o caso de Rafaela, mas vamos supor que fosse. Uhum. Chega lá, a Rafaela só, meu marido tem uma Mustang, ele tem uma Tá. Ferrari, vai falar comigo, é o jeito, olha, a vida tem tanta coisa boa para apresentar, a vida é assim, é assado. Aí vai só se embananar na bolsa e vai perder a essência. Mas nós somos as pessoas que estamos educando os outros para acreditar que a bolsa de marca é mais importante do que a essência. Nós educamos, nós criamos isso. Antigamente não tinha isso. Era fazenda, a quantidade de boi, era a quantidade de vaca, né? Exatamente. Mas só que para mostrar o boi, o cara tem que dizer, eu tenho fazenda lá na roça e tenho 1000 cabeças de gado. Ele tinha que falar. Para falar, ele tinha que chegar e conversar. Eu já tinha sentido se o cara é bom, não era na conversa, mas a roupa dele não dizia que não estava lá. Exatamente. O LV, o Yves Saint Laurent. Ó, não estou dizendo que não é bom, não. É muito bom. Tem Yves Saint Laurent, é muito bom. É bom demais, coisa boa. Mas não é tudo. Sim. Não é tudo. Mas um parâmetro que eu pego disso, né, Alessia? Porque você vê, Estados Unidos, carro lá não é identidade, roupa lá não é identidade, porque a gente viaja, a gente fica, é um absurdo. Sim. Você compra o Hugo Boss lá, $100, que é a Sim. moeda deles, aqui custa R$2.000. Nó. Aí Não você faz compra um sentido. terno da Hugo Boss lá, que é $500, aqui custa R$25. Aí eu falo assim, o Brasil, que nem a Ferrari de 9 milhões, que lá custa $500 mil. Cara, sabe? Tipo, eu falo assim, gente, é que você quer se comparar ao americano, mas a moeda do cara lá tem poder, É. a nossa não tem. Aí você fica tentando colocar que você é pelo que você tem. O americano não precisa disso. O cara que tem, o que não tem, não tem, e vai não é o carro que vai definir. Não é. Não é a bolsa que vai definir. Agora, Não aqui é. no Brasil, é. É verdade. Por incrível que pareça. Eu falo assim, eu sou preto, tá? As pessoas falam que não, mas não tem isso. Pra mim é você que é branco e eu sou preto. Se eu tô junto com você, eu sou moreno. Não. Não. Clarinho. Clarinho não. é sacanagem. Assim, eu sofri algumas coisas de preconceito. E eu vi que depois que eu fiz faculdade de Direito, e eu comecei a me comportar, claro que o comportamento também Conta muito, conta né? muito, cara, mudou a minha vida. Sim. Entendeu? Então as pessoas hoje, onde eu chego, elas continuam me reparando. Porque a pessoa, ela olha pra você pra ver se A você... sua postura, Uhum. o jeito que você tem seu corpo, Sim. seu tom de voz, Sim. né? Mas até aí, então, você investiu em você, Sim, no seu padrão mental, aí é outra coisa. sim. Agora tem que estar no Rolex. Tem que falar que custou não sei quantos milhões. Cara, é uma geração de depressão mundial. Devia culpar o povo por isso, porque geração de depressão. Ah, meu relógio custou sei quantos mil, a minha casa sei quantos milhões. O coitado que não tem nem o dinheiro para pagar a própria conta dele. Exatamente. E o mais louco, você pega os caras trilionários do mundo e você olha como é que os caras se vestem. Não. Eu tenho um amigo meu que eu fui na casa dele, não vou falar o nome não, mas é maravilhoso ele, assim, sabe? Ele e a esposa. Ela me chamou para passar o final de semana na casa deles, aqui em Itu. No condomínio que eles moram o Michel Temer, esse povo aí, sabe? Eu entrei no condomínio, eu olhava as casas. A casa dela, no banheiro, é John Malone, pra gente lavar a mãozinha. Mas um tratamento de rainha. Ele é humilde, humano. Ele foi um dos fundadores da UOL, quando a UOL começou na parte da educação. Tá. O cara cozinhou pra mim. O cara me liga pra me dar parabéns. O cara me dá satisfação porque não foi o lançamento do meu livro. Olha que legal. Aí vem uma pessoa que nasceu lá onde eu nasci, em Belo Jardim, na feira. Tem 1.000 conto na conta, 1 milhão na conta. Aí fala com a pessoa como se tivesse o jato. E o jato é alugado, dividido por 10 pessoas. E pior que tem mesmo. E o carro é alugado com 15. É. O imposto de renda é de R$1, que não declara imposto. Há um despautério no mundo e as pessoas são enganadas, né? São enganadas.
Eu ouvi falar uma pessoa, não vou dizer o nome, mas uma pessoa me contou que outra pessoa, casa em Alphaville, só posta a cozinha e só posta ele comendo, só tem um prato e um garfo e uma faca. Só tem isso, Ô, louco. não tem mais nada. Mas o pior que é aquela frase de Amy Cuddy, né? Treina até se tornar, minta até se tornar. O cara mentiu tanto que tinha algo que hoje tem. Tá. É louco isso. Eu não gosto de mentir em relação a quem eu sou. Sim. Meu marido fala, essa mulher, essa amiga minha, vai lá pra casa esse final de semana. Ele fala, amor, vai trazer ela aqui em casa. O que eu tenho é essa casa. O que eu tenho é isso aqui. Ela vai ter que vir pra cá, sentar Sim. aqui. E convidei ela pra ir em Petrolina. Eu moro num apartamento que é meu mesmo, mas é pequeno. O que eu tenho é isso. Se ela gostar, ótimo. Se ela não gostar, paciência. Agora eu não vou dizer que eu não vou trazer, porque eu não tenho uma mansão. Não, quando eu tenho a sim. mansão, ela desfruta da mansão. Enquanto não tem a mansão, ela vai aqui pra casinha. Sim. A gente tem que parar, sabe? A gente tem que parar de alimentar essa indústria de que eu só vou estar perto porque a pessoa tem. Nós alimentamos. Não é o culpado os grandes, não. O culpado somos nós que alimentamos isso. Você vê Tá que... na conversinha aqui, eu vou falar com o Lúcio, que o Lúcio já mora em Alphaville e Pedro. A Alessia mora na Cochinchina. Eu vou falar com ela, não. Ela só tem a moça da Vitor Hugo. Eu vou falar com ele, que já é famoso em Alphaville. As pessoas são assim, elas são rotuladoras, mas não quer que ninguém rotule elas. E é muito interessante que você falou, eu lembrei de quem? Da Paula. Sim. A Paula, ela é uma bilionária, mas é real, né? E ela, quando eu fui... Imagina o seguinte, eu conheci porque é um amigo, hoje é marido dela. E aí, cara, ela me chamou pra casa dela, que o Pablo comprou, lá no Tamboré 2. Aquela casa que tem o elevador suspenso do jardim, é dela. Era dela. E aí eu fui lá nessa casa quando ela morava. Porra, mano, aí beleza. Aí ela era super simples. Depois você assiste o podcast, você vai entender o que eu tô falando. Aí a Rafa, tipo, você também, a Rafa, pessoa não é uma mulher que Deus me deu, que é maravilhosa. Ela é mesmo linda. Aí, cara, é que Petrolina tem Petrolina tem Esse dom. Caraca, Esse dom. pensa numa cidade que eu A falo, água é opa, diferente, a água é diferente. Cara, aí eu falei pro meu amigo, cara, eu queria chamar vocês, mas sabe, sem graça, assim, na casa, ele falou, cara, você não tem ideia como ela vai amar, bicho. Ela aceitou. Ela adora a simplicidade. Quem não gosta? Você entende? Ela não quer, ela falou assim, cara, meu pai foi um cara muito rico, né? E ela se desprendeu até de dinheiro durante 14 anos da vida dela. E assim, só que você vê a gente que faz isso. É a gente. Porque eu que falei, pô, vou chamar ela pra minha casa. Pô, mas você falou lindo agora. Mas essa é a minha, o meu apartamento Vou dar o meu melhor no meu isso aí. apartamento. Você vai É lembrar isso aí. também do nosso primeiro convidado. Ele falou, não vou na sua casa porque na sua casa tem isso e na minha não tem. Ah, é. Lembra? Sim. Então assim, o cara não vou na casa do Lúcio porque a minha casa... Pois eu vou demais, comer o que Não, tiver você lá. tá entendendo? Assim, é umas coisas loucas, É, né? o cara, ele se sentiu inferiorizado. Não pode. Ele foi, aí ele não me chama pra ir na dele, porque na minha tem ar-condicionado, tem tudo no meu apartamento, é lindo Eu lá lembro mesmo. de... Mas assim, cara, você falou tudo. Eu tô indo pela pessoa, não pelo onde você mora. Essa parte, gente, pega, pelo amor de Deus, que ela falou, ó, você tem aquilo que você merece. Exatamente. Então é isso que você tem que oferecer pras pessoas. E sem ter, por que eu vou ter vergonha de mostrar a sua essência? É. Eu tô na luta. Então, eu tô Tô no caminho. no caminho. Então, Ainda não é a mansão sim. como elas me ofereceram, mas é o melhor que eu posso ter naquele momento. Claro. Sim. Eu tenho amigas em Petrolina que são super humildes nível muito humilde mesmo. E eu vou na casa delas quando eu tô lá. E elas falam, Tônia, vem aqui. Eu fiz o que é que eu tenho de diferente de vocês, minha gente. Faça logo esse cuscuz com esse bode cozido, me dê logo que eu quero comer. E vou te contar. Não é uma aversão a todos os ricos. Eu amo gente rica, é bom demais estar com rico. Mas tem pobre que a gente anda, que a gente se sente muito melhor que andando com rico. Ou não é? Você sabe que Um cafezinho bem Isso é verdade, passado, uma isso é conversa verdade. animada, dar risada. Eu fico, meu Deus, será que eu tenho só quero ficar com E eles? o pessoal às vezes vai ficando, ganhando um pouco mais de dinheiro, vai ficando chato, enjoado, você fala, não Abusado, dou conta, não. cheio de pantinho. Não dou conta, Aí não não. fala. Aí, esse dia eu tava lembrando de uma pessoa famosíssima que eu conheci, ao acaso, num evento aí. Eu fui orar para essa pessoa e a pessoa era famosa. Eu não sabia que era famosa. Quando ela me deu o nome dela, fulana, Ave Maria. Eu falava sempre com a mulher, depois que eu descobri, né? Ela falava comigo, depois não fala mais, porque ela tem medo de eu querer alguma coisa dela. Que loucura. Aí, quantas oportunidades os famosos também não perdem Sim. de conhecer pessoas fantásticas, porque acham que todo mundo quer um pedaço dele. Minha gente, nem todo mundo quer tudo de vocês, não.
Algumas pessoas querem se aproximar para conhecer como vocês são na essência, para contribuir também, às vezes vocês precisam. Mas os famosos só querem dar com os famosos. Não dá espaço para pessoa de alma chegar. Aí junto com o loio, só entre eles. Ou entre aqueles que falam o que eles querem ouvir. O mundo tá doido, Lúcio. Como Cássia Eller diz, o mundo tá ao contrário, ninguém reparou. Tá uma doideira da poxa. Como que é? O averso do avesso. O avesso do avesso. E tá aquela mentira. Senta numa mesa, comem juntos, pega a xícara de vocês. Toma aquele café ou vinho e brindam, vira as costas. Você é o chato. Boa. Não é não? É uma guerra, na verdade é uma mentirada, mas vou dizer a vocês, eu tenho escutado muito sobre isso. Deus vai mexer. Caramba. Vai mexer. Novas pessoas vão ser levantadas para falar coisas que muita gente não tem dito. Acredite. E pode ser que sejamos nós, pode ser que não sejamos nós, Sim. mas novas pessoas precisam ser sacudidas, sacolejadas. Tá bem Para bagunçado. dizer, que seja logo, que seja nós! E pessoal, ó, é isso aí, ó. Podcast Mentalidade Produtiva é um podcast que ele foi realmente criado para você ouvir histórias de pessoas reais como a da Alessia e pegar 2% disso, começar a refletir sobre sua própria vida e ver que nem tudo é aquilo que parece. Eu sempre digo que a internet é um mar de mentiras. Então, aqui, ó, maravilhosa. Alessia Saluara. Maquiadíssima. É bonita, Um dia antes. é bonita. Você 2 é dias bonita. antes da minha cirurgia. Uau. Uau. Mas se olhar na foto, achava que eu não tinha nada, né? Sim. E doente, Caraca, que loucura. né? Rapaz. E vamos para os patrocinadores. A Andragogia Digital, a maior agência de marketing aí do Brasil. Você quer que se posicione na rede social, você que ainda não entende de internet, ou de monetização, ou de tudo que você imaginar, landing page, tudo que você quiser de internet, a Andragogia Digital está aí para te auxiliar. E a próxima empresa, Esse11 Soluções, é? Esse 11 Soluções é um hub para os pequenos, médios e os caras que já são grandes precisam dar uma sacudida com estratégia de marketing, organizar o financeiro. Gente, para de misturar as contas e usar a planilha de Excel. Centraliza isso. E o mais interessante, trazer cultura, trazer treinamento para dentro da tua empresa. E falando de treinamento, Treinamentos, temos a Elibciro aí, a maior empresa de treinamento do Brasil. Você, de verdade, quer implantar uma cultura, quer treinar a sua liderança ou treinar a sua equipe de colaboradores, você tem que contratar uma empresa especializada nisso, até porque a Elibciro é uma empresa totalmente focada para levar a sua empresa para o segundo nível. Então, não deixe de treinar os seus colaboradores, porque é uma empresa extraordinária, tem colaboradores extraordinários. E vamos para a tecnologia, Tech Broker 360. Tech Broker 360. Galera, assim, tá sendo revolução. A gente realmente está conseguindo mexer, melhorar o que é o controle financeiro e o relacionamento das corretoras com os seus clientes. Tecnologia que você não tem dentro da sua corretora, você está perdendo tempo, venda e dinheiro. Então, coloca a Tech Broker que vai melhorar os processos da sua corretora. E sem tecnologia, o Bill Gates, ele fala duas frases. Você tem dois tipos de empresa, aquelas que realmente estão dentro do que está acontecendo no mundo tecnológico e as que estão fora. Então, as que estão fora não vão chegar em lugar nenhum, porque é muito difícil sem tecnologia. Perder para si mesmo, né? Não tem como. E voltamos aqui então com ela, essa mulher incrível, maravilhosa, vinda direto de Petrolina, que é a terra ali da minha esposa também. Você lembra aquilo, Luciano? Se você vê no Vendaval, quando você vê no Vendaval, todo mundo estava vindo para Alphaville, aí eu disse a ele, não, amiga, não vim nesse Vendaval. Eu vim quando eu tinha alguma coisa certa, porque não posso viver de ilusão, né? Uau. Não que quem veio estava errada, mas muita gente veio, Lúcio, e acabou com a vida, né? Uma amiga minha que ela veio, deixou uma ótica lá em Petrolina, se bagunçou toda, cobrou, né, das pessoas que convidaram para vir para cá respostas e veio e se bagunçou inteiro. Então, assim, quando alguém fala, venha, analisa. Sim. Eu posso ir? Dá para eu ir? Né? Que nem Se tudo que tudo você... der errado, eu consigo ficar no mesmo lugar. Exatamente. Sim. Minha empresa continua em Petrolina. Eu estou aqui trabalhando, fazendo um movimento diferente. Mas quando eu boto as coisas, eu fiz, só vou estar aqui enquanto der para estar lá e cá. Eu não vou deixar meu negócio lá morrer. Se eu sei que lá é uma cidade próspera que pode crescer, vou trazer para cá, agência, se Deus quiser. Mas por enquanto, lá fica, eu vou lá uma vez no mês. 3 horas de viagem, 3 não, 2h40. É pertinho demais. Sim. Freud fala isso, né? Freud fala, as pessoas preferem viver a ilusão do que a realidade. E é muito interessante isso, Muito né? Quando boa. você fala sobre, a gente está falando sobre isso lá nos bastidores, com os amigos, o charlatanismo, ele é algo que é muito louco. O brasileiro, ele cai, fala assim, quando você cai na ratoeira, porque você é rato. Não tem como você cair na ratoeira se você não for rato. Então as pessoas, por que a gente é induzido, né, pelo charlatão? Porque ele tem a
papo na língua. Então, às vezes, as pessoas elas preferem a ilusão, porque quando o Lúcio ou a Alessia chega e fala, olha, gente, construir uma carreira profissional vai te exigir esforço, estudo pra caramba, e você tem que ser muito determinado, porque nem todo mundo chega. Claro. Eu fiz faculdade de Direito, de 95 alunos, da minha sala, 10 pegaram o OAB e o restante nem sei É, por minha sala quê. também, mesma coisa. Então, eu não sei o que aconteceu. Que prosperaram, 3. Então, olha o universo. Então, assim, tem gente que não vai e tá tudo bem. Alguma coisa aconteceu naquele processo dessa pessoa. Mas a realidade é assim, o brand, quando eu ouvi falar de brand, eu defini, você vai dar risada. Falei assim, ó, o brand é aquilo, o pessoal, né? É aquilo que eu preciso mostrar aquilo que eu não sou, mas quero ser. Eu tinha definido o brand dessa forma. Quando eu fui ouvir você um pouquinho, né? Falei assim, deixa eu entender o que a Alessia está falando sobre brand. Eu vi seu livro, que você vai falar dele aqui agora. Eu já estou na página 98 dele lá, né? Olha! Show Quero de sua bola. crítica. Não, mas eu gostei. Eu sou leitor de livro. Primeiro que eu gostei Isso é de... muito bom. O livro, para mim, ele tem que ser algo que ele tem que me prender. E você foi muito boa nessa abordagem de prender a gente com informações. Trouxe a Anitta, trouxe alguma... Sim. Cara, eu achei... até arrepio. Achei muito sensacional o seu livro. De verdade, eu falei, eu queria ter esse livro, Amém, pô. graças a Deus. E assim, o brand para você hoje, como que você vê? Ele é uma ferramenta que também pode ser usado para o mal? Pode ser usado para o mal, sim. Tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal, né? A gente tem nas mãos, no corpo, ferramentas. Elas podem trazer vida ou podem trazer morte. Você para avaliar todos os grandes players do mercado, eles têm a mesma imagem. Carro, jato, poder, beleza, família, autoridade, tudo que simboliza o que eu quero ser, né? Uma questão inspiracional, eles estão inspirando. E as pessoas estão endoidando. Eles ensinam bem, porque eu sou fruto de Paulo Vieira, aprendi muito com ele, eu devo muito a ele. Tá. Aprendi absurdos, minha vida saiu a chave. Pablo, então, nem se fala. Aprendi muito com o Pablo, aprendo com ele me ajudou muito em muitos quesitos. Só que não é tudo que Pablo fala que Paulo fala que eu vou fazer, Sim, é isso né? aí. Eu tenho que ter critério. O que Pablo fala aqui, eu vou aplicar. Isso aqui eu não vou aplicar. Paulo Vieira, isso aqui eu vou aplicar, isso aqui eu não vou. As pessoas não têm critério. Sim. Faz tudo que eles fazem. Não pode ser assim. Eu vou ler, escutar, vou avaliar, eu vou pensar. A gente pode seguir o efeito manada. Porque hoje Paulo e Pablo se comunicam dessa forma? Porque as pessoas querem ser inspiradas por pessoas desse jeito. As pessoas clamam para ser inspiradas por pessoas que têm um carro, jato. Então eles entenderam a mensagem e estão indo no rumo da mensagem. Não estão errados. Tá. Não estão errados. Errado são as pessoas que pegam a mensagem e vão, Pablo e Paulo estão bombando com esse carro e com esse jato. Eu vou ver alguém que compra um carro comigo, a gente divide o carro para poder mostrar que eu tenho o poder que Paulo e Pablo têm. Aí é errado. Tá. Eu devo pegar o meu principal poder. Qual é o meu principal poder, já que eu não tenho o material? Porque eles hoje fazem isso porque eles têm condição financeira. Simples assim. Simples. O cara tem dinheiro, compra o jato. Tem dinheiro, compra a casa no Tamboré. Mas o pobre coitado que não tem, vai comprar, se endividar para viver uma vida que não é a vida deles. A gente tem que ter senso de critério, tem que ter observação. E não acredito e não acho que eles usem isso para o mal. Eles fazem o trabalho deles no crescimento que eles querem fazer. As pessoas, quando elas estão recebendo informação, que estão pegando isso e estão trocando com essa amiga minha que veio para cá. O Pablo não mandou ela vir. Ele falou, há um movimento grande em Alphaville. Ele foi um dos primeiros a chegar. A Jota chegou, Sim. Pablo, foi ver Paulo, depois foi vindo mais pessoas, foi vindo. Na né? hora que entenderam que tinha algo E acontecendo. eles vieram antes, quando era mato, né? Na verdade, agora virou o lugar das pessoas que querem se destacar profissionalmente no âmbito. Então, quando eu tenho a comunicação que convence, eu tenho que saber que eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou fazer essa comunicação. Quando o Pablo abre a boca para chamar alguém para vir, ele fala, você venha. Mas a pessoa não tem o filtro, ela acaba vindo e acaba se bagunçando como tudo. Há quem diga que isso é uma postura errada que ele faz, eu digo que não. Há quem diga que a pessoa que escuta não escutou certo. Porque eu escutei dele, tem um vídeo aqui, ele fala, Alessia, falou que tem um vídeo dele aqui falando, Alessia, tu falou que ia morar em Alphaville, tô te esperando. Ele falou pra mim. Eu falei, eu vou, mas não vou agora. Sim. Eu vou Aquela quando eu máxima assim, tiver... né? Põe o pé que Deus põe no chão. Calma lá. Não, peraí. Calma lá. Eu vou, Pablo, eu vou.
Eu vim, quando eu fui convidada a ter um salário fixo em São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, porque eu tinha um salário que ia bancar meu luxo em São Paulo. Então, eu acho que tudo é usado para o bem e para o mal, mas eu sou o receptor da mensagem. Então, eu tenho que saber como captar essa mensagem. Você vê nos cursos de PNL, nos cursos de hipnose, tudo que a gente faz, tudo ensina. Ele podia pegar a hipnose e é a pessoa que recebe a mensagem que tem que saber. Não é só quem está transmitindo. Eu acho errado. Comunicação é você. Não. Comunicação é você e que o outro recebe. Se o outro é limitado, ó. Acorde. Se o outro é limitado, acorde. Vai, bicho. Traz tua mulher. Traz tua mulher. Traz tua mulher. Aí eu falei com a autoridade, só porque eu sou a Alessia Laura, tu vai trair? Não. Vamos ter senso, né? É ao contrário, né? Assim, que louca. Tipo, você tá Que doida? O defeito não está em quem está comunicando, no que a gente está ouvindo. O defeito está na gente não ter filtro, aceitar tudo. Tigrinho, Deolane é a prova disso. Deolane dava de graça os conteúdos dela aí, povo fazendo tigrinho. Ela foi quase presa, não foi presa, sei que danado foi aconteceu com essa mulher. Ela estava errada? Não, ela comunicou a vida de luxo dela, o coitado queria ter, comprou, não teve filtro, a mulher foi presa, o povo estava na porta desmaiando porque ela estava lá presa. Eu achei isso uma loucura absurda. Nossa, que maluquice. Caramba, agora vai um homem honesto pra cadeia, um mendigo de rua que foi acusado de ter roubado. Se alguém vai na porta da delegacia mandar soltar. Não vai, mas ela tem fama. Então nós somos culpados do que está acontecendo. Só queremos estar perto de quem tem fama, poder e... Outro erro do ser humano, ele não joga pedra no comportamento, é na pessoa. Ele não aplaude a fala da pessoa, ele aplaude a pessoa que fez a fala. Fui palestrar esse dia com Cacá Denise em Petrolina, antes da cirurgia. Cacá Denise palestra bem, é óbvio. Sim. Eu também palestro bem. Eu sou da minha cidade. Cacá foi aplaudido de pé, porque Cacá é Cacá Denise. Eu saí da minha cidade e construí meu nome fora. Mas eu não fui aplaudido de pé. Só levantou 20, 30 pessoas. É a mensagem ou é a pessoa que é aplaudida? Se Lúcio Bitiro fala uma frase de Freud, é uma coisa. Se Pablo fala a fala de Freud, é outra coisa. Que loucura. Então as pessoas não aplaudem mais. Você vê um experimento que os caras fizeram. Um brasileiro foi com 4 amigos para os Estados Unidos. E aí ele se travestiu como um cara, né, muito bem, e com um monte de sacola na mão, e 3 amigos de terno, como se fossem segurança. E começou a andar por Miami, ele cheio de sacola, celular, os caras em volta. O cara não era nada, assim, de famoso. Sim. Ele começou a andar, de repente começaram a parar ele para tirar foto. Começaram a querer assediar, umas meninas veio gritando. Aí pararam assim, quem é? Eu não sei, é um famoso aí. Muito louco, né? Isso funciona de verdade. O cara fez e falou assim, olha que loucura, não sou nada. E de repente, em meia hora andando aqui na Mas isso praia, mostra que a gente não tem mais critério. Não tem. A gente tá assim, ó, vai pra onde o mundo tá levando. o cara tá andando com 3 seguranças, é importante. Não, sim. É que você falou. O importante não é o que o cara tem, é o que eu tô vendo. É o que eu tô Tipo, vendo. você pega uma experiência, né? Você fala assim, eu vou ouvir a Alessia falando, né? Cara, você tem uma história de vida que é o que você consegue transmitir de uma forma muito sábia e, cara, isso é importante, é uma essência que você me traz, né? Então, eu tô lá, eu olho a Alessia, aí entra a Xuxa. Primeiro, só ela pisar o pé. Acabou, Já foi, já. Então, assim, é uma coisa que é uma insanidade mesmo. Isso é uma coisa que é insana. É insano. Não faz o menor Insano, sentido. Às vezes o que insano. tu vai falar é 1000 vezes melhor É, do que o que Xuxa vai falar. Mas Xuxa é Xuxa. é Xuxa. Então, eu tô lá com a Xuxa. Então, e mesmo assim é com o julgamento. Quando é um amigo da gente, não, o cara traiu a mulher porque estava com desafios emocionais, a mulher estava muito chata com ele. Quando é um outro que a gente não gosta, é um safado. Aquele cara ali apronta com todo mundo. A gente muda a concepção conforme muda a pessoa. Se o menino ali é gay, não, ele cresceu, o pai abandonou ele, que é nosso parente, né? Abandonou ele, essa saudade do pai fez ele virar homossexual. Se não é um viado, mal soube o que fazer, pra onde ia, isso aí não presta pra nada. Não é o comportamento, é a pessoa, na fala e em tudo, né? No branding. É no branding. Assim, se tivesse R$1 milhão, você me dava metade? Dava. Se tivesse 500 mil reais, você me dava metade? Dava.
você tem, se tivesse 30 mil, eu tenho 30 mil, você me dá 15, não. Gostei da analogia, é isso mesmo. Eu acho que marca pessoal, eu li o livro, vocês têm que ler também, a quinta disciplina, não. Os 5 compromissos. Ele fala das percepções da vida. Cada um tem a história de vida de acordo com aquilo que ele percebe. O que eu falei aqui, vocês entenderam de um jeito. Sim. Mas quando o podcast for pro ar, vai ter polêmica, tem gente que não vai gostar. Sim. Então, a vida não é o que você quer, é o que o outro tem de construção de mapa mental. O PNL diz, mapa não é Sim, território. É, mapa não é né? território. Mapa não é território, então, quem te lê como uma marca vai te ler de um jeito, o outro vai te ler de outro, o outro vai te achar massa, o outro vai te detestar. E aí, para de uma vez por todas achar que você tem que ser aprovado por todo mundo, porque não vai ser. E cenário ideal, que como esse, só no céu quando o Cristo voltar. Enquanto ele não volta, aceitemos que tem quem nos ame, quem não nos ame, quem nos acha uma marca de valor, quem não nos acha marca de valor. Agora, quando você sabe o seu valor, é mais fácil as pessoas atribuírem o valor certo a você. Enquanto você não sabe, Tá. Fala um pouco do seu livro. pare de ser tatu. Pare de ser tatu. Saia do seu buraco e leve clareza para a sua marca. É o que eu estou fazendo comigo nesses últimos tempos, saindo do meu buraco. Eu saí de um, entrei em outro, né? E vai estar, todo dia a gente vai saindo e vai entrando, e vai saindo e vai entrando. O livro fala sobre você olhar para a sua vida com clareza. A clareza que venha de você mesmo, não que venha do que o outro traz para você, né? É você enxergar como uma marca que tem dons, que tem talentos, e que muitas vezes não precisa ser o dom e o talento para milhões, mas para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. E na Bíblia fala, e no meu livro também fala, que o maior instrumento de sucesso do ser humano, a direção do sucesso, é o amor. É o amor ao estado dela ter nascido, eu nasci, eu me amo, eu preciso cumprir minha missão na Terra com integridade, com lealdade, com propósito. Quando eu me amo e dou o melhor para mim, consequentemente as outras pessoas sentem isso da gente e levam isso para o mundo. Então, o livro parte da premissa de que eu preciso olhar para meus dons e meus talentos e ser a transformação que eu quero viver e pegar essa transformação e levar essa transformação para os outros também, né? No meu processo de cura, eu vi tudo isso. Eu podia perder minha fala. Imagine, perder meu maior dom, que eu mais gosto de fazer é falar. Então, quão bom é falar, andar, sentir, respirar, agir. Valorize quem você é. Valorize o que você tem, que consequentemente o que você tanto pede vem. É mais ou menos a base do livro. Garanto o seu no meu Instagram, Alessia Saluara. Alessia com 2 S, Saluara com 1. Pare de ser tatu. Porque onde tu tá, tatu. O livro teve um prefácio importantíssimo verdade. ali, O hein? prefácio do Joel J, né? Cara, que Prefácio legal. do Joel J, gente. Você sabe que no meu primeiro que não tá aí, que tá acabando, só tem 2. Só tem 2? 7 Verdades Chaves. Olha que maravilha. Foi prefaciado pela Clemilda Tomé. Olha, eu conheço a Conhece Clemilda. ela que prefaciou o Viajei meu com primeiro ela, livro. maravilhosa. Ela é viu? incrível. Nunca mais eu Ela a é vi. Eu fiz incrível. uma live com ela. No dia faltou energia, eu fiquei com escuro, a gente conversando no escuro. Live doida depois. E é muito legal ser chancelado por alguém importante, né? Nossa, foi. Eu tô até com o livro para entregar para ele. Nem entreguei o livro para ele ainda. Cara, que Vou legal. entregar. Foi uma chancela muito legal, muito importante para mim. Por quê? Porque o Joel hoje é uma referência Sim. como um conteúdo e como influenciador também, né? Porque Sim. ele tem uma mentoria chamada Influence Business, né? E ele fala muito sobre posicionamento, né? Essa percepção de sucesso, de êxito. E ele veio de um atleta, né? Sim. Sim. E hoje se tornou um homem super renomado. E essa galera que é destaque, né? Assim, não dá pra tirar nenhum. Não Porque dá. essa turma estudou. Não, e Joel, então, que lê pra Entendeu? caramba. Tô louca que ele pegue meu livro pra ler também, né? E aí eu Não, quero e que ele ele leia vai tudo. ler, ele vai ler porque você não deve ter começado, Ele cara, leu mas o é muito resumo para poder interessante. fazer o prefácio, mas ele não chegou a pegar o livro ainda, né? Não, mas o seu livro ele tá gostoso. Ele Ainda não é um bem, livro gostoso. o meu ele é bem didático. Sim. Tem um pouco de historinha, mas ele ainda é muito didático. Eu tenho um pouco daquele do advogado ainda, né? Conta de petição, né? Então, puta, quando você está escrevendo, vem muito nessa linha, né? De A linha didática, sua. didática, é. E o seu não, ele tá um negócio. Cara, você começa a ler, daqui a pouco você tá ali, sentado lendo, tá lendo. Ainda bem, graças E a Deus. você pôs uns exercícios que é muito. Cara, Muito legal. É muito Cada legal. capítulo tem um É exercício. muito bom aquilo ali. E veio prefaciado por ele, comentário da minha mentora, que foi ela que fez essa interface entre Joel e eu, né? O Walter Longo, para mim, é uma sim. das maiores sumidades no Brasil em inteligência, né? E o Rossano Klingen e o Arthur Bender, que é o
precursor do personal branding no Brasil, né? Ele que trouxe. Queria muito na época o Roberto Justus, mas o Roberto falou comigo, Alessia, eu não tô sem tempo, não sei o que lá. Eu adorei ele dizer não, sabe? O povo ficaria magoadinho, eu não fiquei nem um pouco magoada, porque ele é um homem direto, Ele objetivo. podia ficar inventando história, né? Nossa, Mas ele já fez, foi- olha, não vai eu rolar. sou muito direto, eu não tô com tempo, eu tô abrindo empresa nos Estados Unidos. Ai, que ótimo, eu fiquei feliz da vida. E pra mim, quando eu conheci o Roberto Justus, minha vida zerou game. Que ele era pra mim o cara que eu mais tinha paixão e admiração, era o Roberto. Legal. Quando eu conheci ele, eu fiquei sem sonho. Eu falei, "E agora, qual é o meu próximo sonho?" Comprar outro X1. Nem a X1 era tão Não desejado. desejada como era eu ter contato com o Roberto Cara, Justus. que legal. Que legal. Como que é assim, pra você? Você falou um negócio muito importante que eu tive esse sentimento. Como que foi pra você hoje quando você volta ali, né, dentro até da a gente vai fazer uma auto-hipnose ali, a gente volta no tempo pra ficar analisando a vida. Como é você ver a garotinha lá e ver hoje a mulher que você é? Como que é isso pra você? Maria, isso é tão emocionante pra mim, Lúcio. Sabe por quê? Eu boto as músicas do passado, Belchior, Fagner, Fábio Júnior. Eu vou ouvir, eu fico tão feliz. Eu digo direto, eu não tiraria uma vírgula da Alessia do passado. Eu agradeço todas as fases que eu vivi. É muito gratificante ver. Quando eu sentei na mesa com o Roberto Justo lá no Copacabana Palace, eu estava na mesa, ele na minha frente, assim, almoçando. Eu, meu Deus, que gratidão. Obrigada, Jesus. Porque foi muito bom. O passado, a luta, o sofrimento, a rejeição. E hoje sentar com um homem daquele na minha frente, assim, batendo papo. Eu só fiquei triste que no dia ele perguntou quem era presidente dos Estados Unidos. Eu não lembrava que era Kamala Harris. Só lembrava o começo, não lembrava a outra parte. Eu não falei. Que ele é um homem muito inteligente, ele lê muito, né? E aí eu fiquei. E quem é Kamala? Kamala eu não lembrava o Harris. E fiquei assim, sabe, perdida. Enfim, é muito emocionante. Eu acho que celebrar quem eu fui e celebrar quem eu sou, pra mim, até hoje, não cai fichas até hoje. Eu fico, ai, olha onde eu tive, olha onde eu vi. É muito bom. Cara, que legal. Reconhecer, né? Reconhecer e agradecer. Reconhecer e agradecer. O pai alcoólatra que eu tive, as limitações financeiras, tudo. Se vier desafio hoje, agradecer do mesmo jeito. Como foi na cirurgia? Eu não reclamei a Deus hora nenhuma. Só tive medo, porque quem não tem medo de ser Sim, operado, né? sim, claro. Mas eu não reclamei. Minha mãe dizia, Deus vai tirar. Eu dizia, às vezes Deus quer que eu passe pelo processo. Então eu estou passando ainda pelo processo. Tenho mais uns 3 meses para a recuperação da fala completa. Fonoaudióloga todo dia, exercício todo dia. Mas sou muito grata. Era o que eu precisava passar, é o que eu irei passar. Grata a Deus por tudo. Uau, e Show. Pedrão, estamos chegando Caramba. lá naquele Ah, momento do caramba. finalmente. Estamos chegando no momento dos finalmente. Caramba. E aí? Rápido, hein? Uhum. Aula. Eu senti que você ficou diferente hoje. Você ficou Eu mais. tava prestando atenção. É, Eu tava mais caraca, prestando atenção. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa que você falou, Alessia, que me fez refletir na minha própria vida mesmo. Da onde eu vim, aonde eu tô. As mentorias, que eu fiz acho que 10 mentorias com o Lúcio já. Olha, E aí, eu era um cara bem diferente, muito mais reticente, tinha muitas coisas, né? E até realmente do próprio brand, né? O Lúcio me ajudou bastante com essa parte também. A gente trouxe a Fabi Yumi, ela adorar conhecer a Fabi Yumi. também. Porque ela faz mais na parte de Imagem. brand, de imagem mesmo, né? Com roupa e tudo mais, colorimetria, é um negócio maravilhoso. E você começa a reparar, né, essas evoluções que você tem nessa vida e você também comentou um negócio interessante. Gente, a pessoa não te quer, deixa de fazer sentido, sai fora, sai fora. entendeu? E se valoriza, vai atrás de pessoas que estão vibrando, você fala bem isso, na mesma frequência, busca frequências mais altas, a gente brinca, a gente quer ser melhor, ande com pessoas melhores. Você não tem- Como é que você vai pegar 1 mais 1 vai ser sempre 2? Né? Você vai querer melhorar numa frequência então aquela galera que tá igual a você não tem aonde buscar o topo, né? Então essas coisas que você comentou, pelo que você passou, que você tá dizendo dentro do teu livro, tem muita conexão com o que a gente vem ouvindo das pessoas, que a gente comenta e traz aqui para dentro do nosso podcast, né? Que, cara, é muito espelhamento, é muito autoprojeção e o cara se frustra, entendeu? E ele precisa ter esse start, ele precisa ter esse momento que ele precisa acordar, parar de só ouvir. Eu lembrei daquela menina que te chamou também, Tá. que ficava se comparando com as pessoas, não tinha Sim. resultado. E porque tem muita mentira, né? Seja ela qual for, se é mentira pro bem, se é mentira pro mal, não importa, né? A pessoa chegou, mas assim, você não quer
seguir os mesmos passos. Você quer encurtar aquele caminho. Cara, se você encurtar o caminho, você não vai conseguir chegar no mesmo lugar. Né? Então, tudo que você tem me falado, eu fui prestando bastante atenção, fui fazendo aquela auto-reflexão, né? Foi muito bom, muito bom. Foi muito bem. Até eu mesmo que eu falo, eu vou aprendendo comigo mesmo. Você sabe que eu escuto, assim, quando eu fazia as Também faz lives, isso? de novo, eu mesmo ficava vendo, que preciso melhorar aqui, preciso melhorar aqui. E o podcast eu assisto, o seu eu assisti umas 3, né? Porque, Amém, amigo. porque a gente, eu vou pra academia, eu fico vendo que é meu. Às vezes a pessoa deve passar a Massa, falar, eu fico vendo que é É. meu, põe lá o meu podcast, eu assisto todos, assim, né? Aí eu assisti o da Paula 3 vezes. Porque ela falou uns negócios que eu fiquei, porque assim, eu fico meio que matutando o que a pessoa Ainda é fala. bom, né? Porque eu falo, cara, poxa, você falou uns negócios que eu tava tentando trazer essa Foi. fala, mas eu não conseguia trazer da forma que você trouxe. Hoje eu falei, é isso que eu preciso falar. E falar, e alguém me falar, e pergunta, falar, e levarmos para o mundo uma mensagem isso, diferente do que é nós isso falamos. aí, é isso A Bíblia aí. não fala? Não vos conformeis com o que há no mundo. É verdade. E o Sebastião você conhece? Sim. Ele tava sentado aí no final ali. Bom, você acreditou no que eu falei? Aí a gente, ele falou, pois você não devia. Vítima do critério. Cara, É, achei aquilo sensacional foi, também. foi. Aquilo eu falei, olha isso, cara. Porque a isso é uma- gente é fica uma- ouvindo as você pessoas. vai É só isso ouvindo. mesmo. Não, você vai só ouvindo, só ouvindo. Cara, tem verdade naquilo? Não sei. Fez sentido pra você de Exato. verdade? Porque a gente fica, ai meu Deus, É. ai, falou, Alessio, eu vou ter que. Não é assim, não, minha Sim. gente. Pera aí. Sim. O único livro irrefutável é a Bíblia. Sim, o resto. Você, Sabe o que eu tava pensando, lembrando? Você falou da Paola, eu tava ouvindo também, né? Cara, onde é que ela tem sotaque? é, Fiquei ouvindo. Falei, nossa, no dia eu não percebi que ela tinha esse sotaque. Ela tem um ela sotaque. tem. A gente não vê nada até que alguém nos abra os olhos. Olha. A gente precisa Mas de alguém para estar lembrando, né? Até Sim. a gente vê a gente mesmo. Então você tem esse dom aqui. Nunca tinha reparado, né? É verdade. Alessio, a gente sempre deixa um recado final para a audiência, que é uma mensagem assim, tipo, as pessoas, a gente percebe que elas estão desistindo, né? Seja por frustração de achar que não pode, que o outro é melhor do que ela, o número de suicídio aumentou pra caramba, né? E a gente fica tentando imaginar o que eu posso falar para essa pessoa que tá desistindo, que não acredita mais nela. E aí vê a Alessia, que, poxa, você passou por um problemão, passou por uma Nossa. cirurgia, agora e tá aqui, ó, todo vapor. Aqui, assim. A fala tá ali e tal, ainda embargando, mas você tá aqui. Você poderia ter falado, Lúcio, não dá, velho, pra eu ir pra falar, mas você tá aqui. Queria que você deixasse uma mensagem pra essas pessoas. Eu vou deixar uma frase, que essa frase estava numa mesa quando eu fazia o teste de emprego na Rede Globo de Petrolina. A frase dizia assim: para ser grande, ser todo, ser inteiro. Põe enquanto és no mínimo que faças, porque assim em cada lago a lua brilha, porque alta visa. Fernando Pessoa. Seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Acorde e viva o seu melhor. Faça o seu melhor café. Beba a sua melhor água. Dá intensidade. Pega a água e toma ela com vontade, porque você pode beber. Levanta e fica em pé com vontade. Ajeita a coluna que você pode ficar em pé. Olha com vontade, você tem 2 olhos. Viva na sua intensidade. Eu, com 12 anos de idade, eu fui para um evento com meus primos. Eu amava meus primos. Aí eu disse, eu quero eternizar esse momento. Aí eu olhei a moça que estava tocando. Olhei a roupa que eu estava vestida. Eu senti a textura da roupa que eu estava vestida. Viver intensamente, valorizando o que você tem. Porque enquanto houver vida, há esperança. E essa vida é você mesmo que resgata nos seus pensamentos, lembrando do dia que sua mãe lhe fez com seu pai, lembrando do dia que você nasceu. Quando a gente nasce para ser amado, querido, não nasce para ser rejeitado. Então, há um propósito em você e por você nessa terra. Valorize-o, porque tem alguém exatamente agora precisando só de você. Não é de mim, nem é do Lúcio, nem é do Pedro. Precisando de você. Só você tem um remédio para solucionar a dor de alguém. Haja, cure-a. Uau. Cara, sensacional. Sensacional. Amei, tá Gratidão. Gratidão pela sua presença. Bora comer, né? Tá, sim. E que Deus continue derramando Amém. bênção na Louvado sua seja. vida, tá? Vocês também. E você, assim, de verdade, eu sou muito de conexão ali quando eu encontrei com você Obrigada. lá, aquela primeira vez. Aquele dia top. Sim. Eu falo que Deus, ele realmente tem um mover muito gigante dentro do mundo com pessoas que, eu falo assim, né? As pessoas reclamam do que é ruim. Só que para eu tirar o ruim, eu tenho que pôr o bom, né? Que nem a política. Exatamente. É que na política, a gente fica reclamando. Mas se você numa hora pegar falando, você é uma vereadora, você é alguma coisa... Cara, porque como que você mudar o que você está reclamando? É você se colocando à disposição. Mas a gente ficou durante muito tempo sendo egoístas.
Porque a gente, mano, eu já acordei pro mundo, os outros que se estrupiquem. Não, tem gente que quer acordar, porque eu fui acordado porque fui despertado por alguém que falou alguma coisa. Exatamente. Então, acho que você hoje tem sim essa missão. Se você tiver dúvida, não tenha. Eu acho que você tem uma clareza, né? Amém. Tipo, na sua Graças fala, a Deus. que é Amém. absurda, assim. Eu Amém. achei você nunca tinha parado, assim, né? 1 hora só eu e Não, eu você. nunca tinha feito isso, verdade. Você entendeu? Então, assim, hoje até tinha preparado pra você ir em casa lá, mas Rafa, depois eu falei que você não poderia. Mas, assim, espero que a gente tenha um Se chamar contato junto, maior, ótimo, sim, ótimo, eu vou amar. Sim, É muita inteligência. sim. Conta com a galinhazinha cozida, Olha. olha, eu vou te falar, viu? cuscuz, Ufa, nós, hein? vontade de comer panelada de galinha cozida com farinha dentro. Caraca. Você sabe que eu sou bom em galinhada, né? Ai, eu amo galinhada. Eu Vira sou pra ele e bom em fala assim, galinhada. duvido que ele faz. Meu filho me cobrou o Enzo esses dias. Pai, nunca mais Duvido. você fez galinhada. Eu falei, vocês estudam como que eu vou fazer Eu galinhada? vou trazer um amigo meu aqui pra Alphaville pra uma célula, eu vou chamar vocês pra irem lá. Tá, A gente se legal. encontra também. Legal, a gente Vamos se sim. encontra. E Um prazer gratidão, estar com tá? vocês. Eu que agradeço. Que Deus Bom possa demais, maravilhoso. abençoar esse podcast de vocês, Amém. que ele cresça, que ele leve uma nova mensagem Em nome de Jesus vai para o dar. mundo que precisa do novo. Tá, uau. Amém. E é isso aí, galera. Valeu, Mais uma galerinha. vez, gratidão e até o próximo podcast Abraço. Mentalidade Produtiva.